A Microsoft está adquirindo a Activision Blizzard numa transação que vai ser 70 bilhões de dólares, uma insanidade. É uma insanidade, é a maior transação da história do game. Na verdade, é uma transação de diversos mercados, é uma coisa de louco, né? 70 bilhões de dólares. Maior que a Marvel foi pra... Muito Muito maior, na verdade. muito maior. Maior do que Então, Star Wars. É. Sim. Não, maior que a Fox, que a Disney comprou. A gente comprou a Fox, foi 20 e poucos bilhões. Cara, né? posso falar uma coisa pra vocês? Ah. Toda semana eu também tenho ficado com essa certa ansiedade pra chegar na sexta e comentar sobre esses assuntos que tem uma dose de pimenta, Aham. né? Sim. E esse vai ser um, né? Isso vai Pois ser. é. Esse vai esse ser vai ser um, um. né? Então, vamos lá. A gente quer os comentários de vocês com certeza. Aí, obviamente, uma transação em que uma empresa adquire outra desse tamanho É. não é uma coisa que não seria simples naturalmente, mas a gente vive num mundo onde existem governos e burocracias e essas duas empresas, a Microsoft e a Activision Blizzard, atuam em trocentos países no mundo inteiro, então não é uma transação simples. Então tem que passar por diversas etapas, né? A etapa do eu quero comprar você, essa é a mais simples, essa já tá resolvida há muito tempo. É. Só que as burocracias vão passando. E aí, essa semana, foram revelados documentos públicos, tá? Que você pode encontrar nos sites dos governos dos respectivos países, falando, né, porque acontece, os órgãos de controle, Reguladores, de cada país, vão até as concorrentes perguntar o que elas acham dessa aquisição para entender se o mercado ainda é competitivo e tal, não sei o que, para evitar abusos, tá? E aí o CAD, que é o órgão brasileiro, que faz isso aqui no Brasil, e que normalmente esses órgãos nunca dizem não. Eles sempre aceitam tudo, valeu. Uma Muito coisa difícil. protocolar ali, Uma coisa né? protocolar, né? É. E saiu, né, por documentos públicos, que pegaram os concorrentes, tá? Os players do mercado de games e perguntaram pra eles o que eles achavam dessa aquisição. Várias empresas falaram, e eu vou primeiro falar o que as outras empresas antes da Sony disseram, tá? Boa. Porque é interessante. Porque o grande negócio é o contraste do que a Sony falou e do que as outras falaram. Então vamos lá. Começando pela Riot Games, tá? Boa. Porque eles perguntaram não só dessa aquisição, mas falaram como é que eles veem isso nos mercados PC, console, mobile, foi uma coisa assim. Aí é o seguinte, a Riot diz o seguinte, PC, console e celular devem ser considerados plataformas diferentes. Eles consideram a Naughty Dog como potencial concorrente da Activision Blizzard, porque eles perguntaram, tem concorrente da Activision Blizzard e tal? A Microsoft para a criação de jogos AAA. Call of Duty, World of Warcraft e Candy Crush têm concorrentes reais. Segundo eles, Battlefield, Apex, Counter-Strike, Valorant e Rainbow Six para COD. Cookie Jam e Bejeweled em relação ao Candy Crush. E Rift, RuneScape, Final Fantasy XIV e Otera em relação ao World of Warcraft. Tá? Aí perguntaram também sobre o Game Pass, sobre serviços de assinatura, o que eles acham que faz com o mercado. Aí a Riot diz, na visão da Riot, serviços de jogos por assinatura fazem parte de um mercado de distribuição mais ampla de jogos digitais e os consumidores dificilmente perceberão como concorrente de jogos comprados individualmente, mas como alternativas que podem se encaixar melhor nas preferências dos jogadores. Ok. Tudo ok, tudo de acordo com o que a gente entende como realidade. Famosa formalidade. Né? Falou Ali. ali, pá. Bandai Namco. Os mercados de PCs e consoles são muito semelhantes, mas o mercado de PC é quase totalmente digital, então a separação faz sentido. Celular é muito diferente, eles não acham que os três mercados devem ser agrupados. Cada jogo é único. São concorrentes simultâneos do Call of Duty, como Battlefield, Valorant ou Destiny, mesmo em relação ao World of Warcraft. Também, nada demais, né? A Ubisoft também falou, né? A Ubisoft tá aqui. Pra Ubisoft, o mercado de PC e console são os mesmos, mas o mobile é totalmente diferente. É engraçado, né, cara? Porque não são os mesmos, né? Tipo, a gente como pessoa sabe muito bem que é diferente. Porque, mas que assim, eu acho que eles consideram os mesmos, que assim, que não faz diferença agrupar PC e coisa ou não, porque muitos jogos faz assim. Mas o consumidor é outro, com certeza. Eu achei interessante que eles citaram, bateram muito na tecla, as outras, né? Você vai chegar na Sony ainda pra gente não gastar o cartucho, mas bateram muito na tecla do mobile. Né? Claro. Que mobile, que todas fazem algum negócio no mobile. A Bandai Namco lá fora, por exemplo, no Japão, ela vive de mobile. Se deixar, entendeu? Pachinko e mobile. Pachinko. Ó, verdade. não há justificativa para uma distinção de mercado baseado em seus gêneros e tipos. Muitos jogos cruzam gêneros e os jogadores normalmente não estão limitados a um único gênero. Não acho que a Activision Blizzard tem jogos únicos, porque não existe um título de videogame que não tenha uma concorrência acirrada. Todos os editores de jogos competem pelo tempo de jogo disponível e nenhum título está sozinho em seu próprio gênero. Battlefield, PUBG, Apex ou Rainbow Six são concorrentes para COD, Candy Crush, tem vários jogos semelhantes e tal. E aí fala sobre serviço de assinatura. A Warner Bros. Falou basicamente a mesma coisa. Todas elas falam basicamente isso aí, que é a De boas. verdade. Porque uma coisa que a gente tem que entender hoje em dia, por exemplo, que a concorrência, cara, tipo assim,
a série do Stranger Things é concorrente do COD. Porque Concorre pelo tempo. Pelo seu tempo, A né? concorrência concorre pelo tempo. Concorre pelo tempo. Tempo consumido. Exatamente. E aí, vamos lá. Aí a Sony... Aí... Não, a Sony botou um tempo assim, você viu essas declarações. Mas calma aí, é a Sony do Brasil. Não, global. Ah, tá. Isso é global É e é uma declaração. Você vai ver que a quantidade de coisas que a Sony falou, parece que é interminável isso aqui. E, irmão, vamos Já lá. começa por aí, né? O tamanho Tamanho da publicação. da publicação. E aí depois, Já diz, você chegou né? a ver o que o Thiago Norato falou sobre esse caso? Eu vi. Aquilo é muito interessante. O take E eu acho que ele tá muito muito... A interessante. gente vai... Eu vou O pegar o take que ele dele falou também. sobre isso foi bem o take legal. dele foi muito interessante. Mas olha aqui. O que a Sony falou sobre o caso? Lá vem. Lá vem. A companhia diz que, do ponto de vista do desenvolvimento, publicação, o desenvolvimento de jogo normalmente envolve um estágio inicial que é neutro em relação à plataforma, antes que o jogo seja adaptado por uma ou outra plataforma. Ok. Acreditam que todos os jogos competem pelo engajamento do jogador. Você vai ver que rapidamente vão se contradizer. Os jogadores escolhem sua plataforma de jogo com base em preços, recursos técnicos e tipos de jogos disponíveis. O conteúdo disponível é o principal fator para o jogador escolher uma plataforma. Então eles consideram, né, que o jogo que tem ali é o que vai fazer o cara querer e tal. A Sony sabe muito bem isso, que é assim que ela vende console, né? É dito que existem poucas barreiras à entrada do desenvolvimento e publicação de jogos para PC, que apenas um desenvolvedor pode criar um jogo indie e distribuí-lo online. Mas criar um jogo AAA de ponta, como Call of Duty da Activision, requer um orçamento de centenas de milhões de dólares e milhares de funcionários. Dizem que, além da Activision, existem poucos desenvolvedores e editoras capazes de produzir jogos AAA, como EA, Take-Two e Epic. Vamos parar por aqui. Pra mim já começa aqui, porque assim, além da Activision, existem poucos desenvolvedores e editoras capazes de produzir jogos AAA. Botou 1, 2, 3 empresas. Não, isso não é verdade. Existem pelo menos uma dezena de empresas que fazem jogos desse tamanho. Só a Tencent tem uma cacetada de estúdio para fazer isso. A própria Sony tem um monte. A Microsoft, seus estúdios tem um monte. A Ubisoft... Eles não botaram a Ubisoft aqui, né? Então aqui... Teve a compra da Bethesda, né? Que foi... Não é ZeniMax, né? ZeniMax, a ZeniMax tem ZeniMax, vários estúdios. Pois então assim, não é só isso aqui, né? Não é só isso aqui, mas tudo bem. Esses jogos tendem a ser franquias de longa duração com grandes orçamentos, ciclos de desenvolvimento de vários anos e seguidores muito fiéis. Apesar disso, a Sony acredita que... Olha essa. Apesar de tudo isso, a Sony acredita que nenhum desses desenvolvedores poderia criar uma franquia para rivalizar com Call of Duty da Activision. Como assim? Tipo assim, a Sony tá ligada, quem escreveu isso aqui, que há poucos anos atrás chegou o Fortnite. Sim, e destruiu tudo. Tudo. Então assim, nem faz tantos anos assim, né? Não, faz pouco. Exato. Não, e até o PUBG, que chegou antes, já destruiu o COD no PC. Ninguém destruiu o COD, ok? Mas competiu e... Mas competiu em pé de igualdade. Competiu, tipo, respondeu. E o PUBG, por exemplo, não é um jogo que necessita de milhões e milhares de funcionários. E ele competiu. Exatamente. Mesma coisa a Epic, quando começou, não era desse tamanho todo. Não era essa coisa toda. É interessante, além do take do Thiago Norato, que já você vai comentar, tem um outro take muito interessante do criador do God of War. Ele falou? Eu não David vi. Jeff. Oh, legal. David Jeff. Esse é... Eu vou já falar. Ele fala coisas gosta de polêmicas, falar, hein, Jeff? O criador de God of War. Criador de God of War. O principal carro-chefe da Sony falou sobre isso, posicionando-se contra o que a Sony falou. Só um detalhe, Daqui a ele pouco. não está mais na Sony. Ele há não muito está tempo. mais na Sony, exatamente. Olha, vamos lá. Call of Duty da Activision se destaca com uma categoria de jogos por conta própria. Não, isso aqui é balela, né? É por isso que eles acreditam que COD é tão popular que influencia a escolha do console dos usuários. Ok. Mas assim, o COD está em todos os consoles. Hoje é em todos os consoles e no PC. É. Na verdade, sua rede de usuários fiéis é tão arraigada, deve ser engajada, que mesmo se um concorrente tivesse orçamento para desenvolver um produto semelhante, não seria capaz de criar um rival. Cara, e isso aqui é tudo... A gente já falou Fortnite, falou PUBG. A EA recentemente lançou o Apex, que tem milhões e milhões de jogadores. Você acha que alguns desses não saíram do COD? Né? Saíram. Tanto que o COD criou o Warzone pra competir com esses jogos. Exatamente. Porque eles estavam ficando pra trás. Exatamente. Exato. Aí vamos lá. Falam sobre tempo, dinheiro, número de funcionários, milhões de seguidores, vendas e outros pontos de dados relacionados ao COD pra mostrar como uma franquia única que não pode ser substituída. E ainda tem o Battlefield, né? Que assim, a EA tem o Battlefield. Ela que faz mal, por isso que ela perde, né? Concordam que serviços de assinatura competem... Olha isso, cara! Concordam que serviços de assinatura competem com jogos adquiridos por uma taxa única. Mas acho que os custos iniciais mais baixos de serviços de assinatura podem ser... Meu Deus, cara! Eu não lembrava de tudo isso.
Jogos adquiridos por uma taxa única, mas acho que custos iniciais mais baixos dos serviços de assinatura podem ser anticompetitivos em relação aos editores que recuperam os investimentos significativos em jogos vendidos por uma taxa inicial. Eles também acham que isso pode prejudicar os consumidores, reduzindo a qualidade dos jogos. Vamos falar sobre isso aí, vai? E ainda teve, ela falou o seguinte, e a gente tá conversando assim, super numa boa, né, galera? Porque ela falou assim, que isso pode... Uma franquia como Call of Duty tem o poder de influenciar a escolha do consumidor. Em qual console ele vai comprar. Ela falou isso também. Exatamente. Né? A gente falou. Ela falou assim que, por exemplo, a franquia Call of Duty está hoje, por exemplo, vamos pôr no futuro, sei lá, só no Xbox. Isso exerce um poder de influência sobre o consumidor que ele vai falar, putz, eu vou comprar o Xbox porque lá tem Call of Duty. Com certeza. Como hoje... Eu compro o PlayStation porque lá tem um God of War. Isso, e né? o The Last of Us. Exato. A gente sabe que uma parcela significativa e gigantesca de jogadores de Call of Duty está no PlayStation. Sim. Então, até vou colocando assim super empaticamente no lugar da Sony. Ela se pronunciou com uma preocupação, né? Demonstrou preocupação, tipo, pô, tem uma galera aqui do COD. Agora, o que o David Jeff, o criador do God of War, que não está mais na Sony, tá, galera? Mas ele criou a franquia God of War, o primeiro jogo. Calma aí, desculpa. Eu tenho que ler esse superchat aqui. Não, manda ver. O Will Bueno falou, a Sony estava em choque, agora está em DualShock. Ah, boa, essa foi boa. Parabéns. Parabéns aí, Will Bueno, parabéns. Bueno. Aliás, muito bueno. Continua, muito desculpa. bueno. Não, imagina, mas foi um ótimo comentário. Aliás, galera, grande salve a todos que estão acompanhando, porque tem sido muito legal a presença e a companhia de vocês com a gente aqui, valeu mesmo. Então, assim, o David Jeff, criador do God of War, do primeiro jogo, que não está mais na Sony, ele é um cara até bocudo, né, de certa forma, ele fala assim o que ele pensa contra a Sony, contra o Xbox, eu já vi ele falando contra a Nintendo. Ele atira pra todo lado, exatamente, ele solta os cachorros pra tudo que é lado que eu já vi. Ele falou isso, ele usou essas palavras, Sony, compete. Exatamente. Compita.